Fala pessoal, beleza? Professor João aqui. Hoje eu vou te ensinar média aritmética. Vou te dar alguns exemplos e vou te mostrar como que o Enseja cobra média aritmética na sua prova. Beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo. Vamos aprender de uma vez por todas média aritmética. De olho na tela. A média aritmética ela é usada para a gente medir temperaturas médias, notas escolares, média salarial e assim por diante. Você já deve ter ouvido, né? No jornal, por exemplo, chega a hora ali da previsão do tempo, e aí a jornalista, né, a apresentadora, fala assim: as temperaturas médias para tal cidade vai variar entre 20 e 25 graus, temperatura média, né? Ou então, questão salarial, né? O salário médio de tal profissão é tantos mil-reais. Mas o que isso significa, né? O que é esse negócio de média? É um valor ali aproximado, né? Quando ela diz assim, as temperaturas médias para esse fim de semana vai variar em torno de 30 graus, significa que vai ficar próximo ali de 30 graus. Pode ser que seja exatamente 30 graus, mas pode ser que seja 29, 28, 32. Então, a média é um valor ali próximo, é uma aproximação. Agora, como é que você calcula isso e como é que o Enseja cobra isso na sua prova? Eu trouxe um exemplo aqui, tá aqui na tela para você. Ó, João tirou as seguintes notas em matemática. Quais foram as notas do João? Nota 6 na primeira prova, né? Nota 8 na segunda prova e nota 10 na terceira prova. E a questão quer saber aqui, ó, qual é a média? Ou seja, qual é a nota média do João? Então a gente sabe que na prova 1, prova 1, ele tirou quanto? Tirou 6. Na prova 2, vou anotar aqui, ó, só para ficar bem elucidativo, ele tirou 8, tá? E na prova 3, ele tirou quanto? Tirou 10. Beleza. Então eu quero saber qual é a média das notas do João. Então o que a gente vai fazer? Uma média, galera, é sempre uma soma e uma divisão, tá? É sempre uma soma e uma divisão. Então, como assim uma soma e uma divisão? Vem comigo aqui, ó. A gente vai precisar somar essas notas aqui, ó. Nós vamos precisar somar essas notas e depois dividir. Vamos fazer com calma aqui do lado, ó. Vamos fazer assim, ó. 6 mais 8 mais 10. Beleza? Esse é o primeiro passo, montar a soma. Então tá aqui, 6 mais 8 mais 10. E agora a gente vai fazer uma divisão. Professor, eu vou dividir por quanto? Pelo número que eu quiser, por 4, por 10, por 6? Não. Você vai dividir pela quantidade de elementos que você somou. Professor, não entendi nada. Então presta atenção. Olha aqui, você somou quantos números? 1, 2, 3, não foi? Justamente porque são 3 provas, né? E cada nota está relacionada a uma prova. Então, se você tem 3 provas, você vai ter 3 notas. Nesse caso, você vai dividir por 3. Porque são 3 notas, como a gente acabou de explicar aqui. Certinho? Professor, se fosse, vamos supor que o João fez 4 provas. Então, na prova 4, ele tirou, por exemplo, 7. E aí, como é que faz? Aí, nesse caso, você teria que editar aqui, ó. Você teria que somar o 7 também, mais 7. Porque lembra que a média é sempre uma soma e uma divisão? Então, você teria que somar, ó, todas as 4 notas. Olha aqui, ó, 6, 8, 10 e 7. Exatamente as notas do João. E agora, continua dividindo por 3? Não, porque agora você não tem 3 notas. Você tem 1, 2, 3, 4 notas. Então, a divisão seria por 4 e não por 3. Beleza? Nesse caso aqui, só são 3 notas, né? A questão nos informou que o João tem apenas 3 notas. Está aqui, 6, 8 e 10, que já está aqui em cima. Como são 3 notas, a gente vai dividir por 3. Beleza? Vou botar aqui um M, né? M de média, para ficar bonitinho assim a equação. Legal? Agora a gente só precisa fazer essa conta, né? Aí, para fazer, galera, essa conta, você tem que dominar as operações básicas de adição e de divisão. Se você não sabe divisão, principalmente, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link com uma aula que eu já fiz de divisão. Você assiste, aprende, depois você volta aqui. Tá? Quando acabar essa aula, você assiste lá, para você não ficar com nenhuma dúvida. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui em cima, ó. 6, né? 6 mais 8 mais 10, dá quanto? 6 mais 8 mais 10 dá 24. Não é isso?
Dá 24. Quer ver? Faz aí. Você vai perceber que vai dar 24 em cima. E ainda tenho que dividir por 3. Beleza? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 24 dividido por 3. Se eu botar aqui um 7, 3 vezes 7 dá 21. Só que eu preciso do número mais próximo de 24. Se eu botar 9, 3 vezes 9 dá 27. Aí passa. Não pode. Então tem que ser o 8, né? E é interessante que vai dar certinho, ó, porque 3 vezes 8 é 24. E 24 menos 24 é 0. Então, 24 dividido por 3 é exatamente 8. Então, a gente acabou de achar aqui, galera, que a média do João nessas 3 provas é igual a 8. Então, a média, a nota média ali do João é 8. Significa, por exemplo, que ele tirou um pouco abaixo de 8, um pouco acima de 8, e a gente pode até ver isso na questão, né? Ó, ele tirou um 6, ó, aqui, ó, tirou um 6, tirou um 8, tirou um 10. Não necessariamente ele tirou só 8, mas ele tirou notas aproximadas de 8. É isso que significa a média aritmética, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vem comigo. Se os últimos 3 dias tiveram temperaturas de 30, 32 e 28 graus, qual foi a média da temperatura? Bom, nós temos aí 3 dias, né? 3 temperaturas. Então, nós temos ali a temperatura do primeiro dia, né? 30 graus, do segundo dia, 32 graus, e do terceiro dia, 28 graus. Se ele falou em média, galera, você já tem que lembrar, somar e dividir. Como ele me deu 3 valores, olha só, eu tenho que somar os 3 valores e depois dividir por 3. Não é isso? Então, a gente já vai armar essa conta, sem perder tempo. A média, nesse caso, vai ser 30 mais, lembra que é uma soma primeiro, né? 32 mais 28. E aí eu vou dividir por quanto? Por 3. Por que por 3? Porque são 3 números, 30, 32 e 28. Esses números representam as temperaturas, né? Como são 3 temperaturas em 3 dias diferentes, então a gente vai dividir por 3. Se ele tivesse falado aí um quarto dia, uma quarta temperatura, você ia somar os 4 e ia dividir por 4. Mas ele só falou 3, né? Então a gente vai somar os 3 e dividir por 3. Sem estresse. Vamos lá. A gente tem que fazer essa continha aqui. Isso aqui, ó. 30 mais 32 mais 28. Vamos armar a continha aqui do lado? Dá para fazer de cabeça, né? Mas vamos treinar aqui, né? Como é que faz aqui na raça. Quem fez usar de cabeça aí? Muito bom também. 8 mais 2 dá 10. Aí fica o 0, né? Vai 1. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 3 dá 7. E 7 mais 2 dá 9. Então, essa soma aqui em cima dá 90. Então, eu vou escrever aqui, ó. Em cima dá 90. Aí fica 90 dividido, né? Por 3. Dá para fazer essa conta de cabeça, né? Mas a gente vai fazer aqui, ó. Vamos aproveitar esse espaço bem aqui, que já está o 90. Já vamos logo dividir por 3. Então, ó, 9, né? Por 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Lembrando que se você não sabe divisão, já tem uma aula aqui no canal. Você assiste lá primeiro, para poder entender e não ficar perdido. Professor, e esse 0 ali que sobrou? Esse 0 que sobrou, a gente coloca aqui no quociente. Aí fica 30. Então, a média é 90 dividido por 3, que a gente acabou de fazer, que dá 30. Então, a gente acaba de descobrir aqui, ó, que a temperatura média, tá? A temperatura média, nesses 3 dias, ficou ali em torno de 30 graus. Significa que teve dias que foi um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Inclusive, a gente consegue constatar isso na questão, né? Tá aqui, ó. Teve um dia que foi 30, o outro foi 32, o outro foi 28. Então, fica ali, ó, em torno de 30 graus. A gente acabou aqui de calcular a média. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que o Enseja cobra esse tipo de questão. Então, aqui o assunto foi passado para você. Você entendeu. Agora você tem que entender como é que o Enseja vai te cobrar isso no dia da sua prova. E eu trouxe para vocês aqui 2 questões para elucidar, para mostrar para vocês como é que o Enseja cobra isso na prova, para que você chegue lá preparado e não deixe passar uma questão como essa, que normalmente são questões mais fáceis e você precisa acertar por conta do TRI, beleza? Então, vem lá, ó, vem comigo. Só antes de fazer aqui a questão, eu só queria pedir para você se inscrever no canal, se você está gostando aqui da aula, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo, né? Deixa um comentário aí para fortalecer o trabalho do professor. Se você tem dificuldade em algum assunto e quer que eu grave uma aula, deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou responder e com certeza vou gravar para vocês, beleza?
Então, eu ajudo vocês aqui, vocês me ajudam aí retribuindo com um comentário, com uma curtida, se inscrevendo no canal, beleza? Vamos junto para rumo à nossa aprovação. Ó, nós temos aqui uma questão aí na tela para vocês. Um vendedor de frutas resolveu anotar o lucro obtido em cada mês em uma tabela. Então, beleza, o cara vende frutas, né? E ele decidiu anotar, por exemplo, aqui, ó, o mês, né? Nós temos janeiro e o lucro que ele teve em janeiro. Nesse caso é R$309. Galera, ler tabelas, interpretar tabelas e gráficos é um assunto muito importante para o Enseja. Toda a prova do Enseja cai questões de interpretação de gráfico e de leitura de tabelas. Interpretação e leitura de tabelas ou gráficos, né? Na verdade. Então, esse é um assunto muito importante. E ele é um assunto que se mistura com outras disciplinas. Por exemplo, o conteúdo que nós estávamos estudando é média aritmética. Mas você pode ver aqui, ó, que o Enseja lançou uma tabela em que você precisa interpretar a tabela para poder calcular a média. Tá bom? Então, é um assunto muito importante. Se vocês quiserem, eu gravo uma aula, um aulão, sobre interpretação de tabelas e gráficos. Essa aqui é uma tabela bem simples de ser entendida, mas tem tabelas mais complexas, tem gráficos mais complexos. Então, se você quiser uma aula completa, um aulão, pede aqui nos comentários. Se a maioria quiser, eu vou gravar e trago aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, continuando aqui a questão. Então, a gente já viu que em janeiro ele ganhou 309, tá ali, né? Fevereiro, 325, março, 322 e em abril, 313. Legal. Então, a gente entendeu os dados. Em um estudo de projeção de lucros, foi calculada a média mensal dos lucros nesse quadrimestre. O que é quadrimestre, galera? Quadrimestre, anota aí, ó, são 4 meses. Essas expressões, elas sempre também aparecem nas provas do Enseja. Quadrimestre, bimestre, semestre, trimestre, tá? Isso é importante que vocês saibam o que significa cada expressão como essa, tá? Quadrimestre, por exemplo, são 4 meses. Então, ele está dizendo que foi calculado a média desses 4 meses. É isso. O cara veio aqui e calculou a média disso daqui. Tá legal? Foi isso que a questão disse. Vamos agora para o comando da questão aqui embaixo, ó. O mês em que o lucro mensal mais se aproximou dessa média foi... Então, calma aí, relaxa. A gente precisa ler o problema e interpretar o problema. O problema está dizendo que o vendedor de frutas vendeu, teve o lucro e anotou. Janeiro, o lucro. Fevereiro, o lucro. Está aqui, conforme a gente pode ver, né, na nossa tabela. E aí está dizendo também que foi calculado a média. Tá bem aqui, ó. Foi calculado a média mensal. E ele quer saber, a questão quer saber, qual foi o mês em que o lucro mais se aproximou da média. Qual foi o mês em que o lucro mais se aproximou da média? Temos um problema. Qual é o problema? Nós não sabemos qual é a média. Então, como é que a gente vai saber qual é o mês que se aproximou da média se a gente não sabe quanto é a média? Então, qual é a primeira parte do nosso problema? Resolver a média. Nós precisamos primeiro calcular a média para a gente poder comparar qual é o mês que mais se aproximou da média. Entendeu? Vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Está aqui os valores, né? A gente precisa, como você já sabe, somar. Falou em média, é soma e divisão. Falou em média, soma e divisão. Então, a gente precisa somar isso aqui e dividir. Vamos fazer isso? Aqui, ó, a média, né, é igual a 309 mais 325 mais 322 e mais 313, né? São 4 meses, 313. Como são 4 meses, galera, a gente precisa dividir por quanto? Por 3? Não, a gente vai dividir por 4, né? Por 4, porque são 4 meses. Até porque, ó, são 4 valores, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que dividir por 4. Beleza? Vamos fazer essa conta agora? Essa conta aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer. Eu já vou fazer aqui para a gente ganhar tempo, para essa aula não ficar muito grande. Isso aqui, galera, essa soma, pausa o vídeo e tenta fazer. Mas essa soma aqui, ó, ela vai dar 1.269, tá? 1.269. E aí, nós precisamos dividir esse valor por 4, certo? 1.269, galera, é essa soma aqui, tá? Aqui, ó, 1.269. Agora a gente divide por 4. Tá aqui. Dividimos. Vamos dividir, né? Por 4. Vamos armar essa continha? Vamos lá. Vou fazer aqui do lado, ó. 1.269 dividido por 4. A gente vai pegar o 12, né?
Lembrando que se você não sabe divisão, tem uma aula aqui no canal, finalizando essa aqui. Você pode assistir lá, eu vou deixar aqui na descrição. 12 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12. Aí sobra 0. A gente vai baixar agora o 6, né? 6 dividido por 4, se eu botar 2, vai dar 8, não pode. Então tem que ser 1. 1 vezes 4 é 4, vai sobrar 2, né? 6 menos 4 é 2. Agora eu baixo 9, né? E 29 dividido por 4, se eu botar 7, vai dar 28. Se eu botar 8, vai dar 32. Então tem que ser 27 mesmo. 4 vezes 7, quer dizer, tem que ser 7 mesmo, porque 4 vezes 7 dá 28. E 29 menos 28 dá 1. Vai sobrar esse resto. A gente poderia continuar, mas até aqui já tá bom, tá? Aqui a gente já consegue resolver. Então, a média aritmética, galera, aqui vai ser aproximadamente, olha aqui, ó. Esse sinal aqui, ó, significa igual. Esse sinal de igual com um acento assim, parece um tio, né? Uma cobrinha em cima do igual, é aproximadamente, tá bom? Aproximadamente. Professor, por que aproximadamente? Porque sobrou um resto ali, né? Então não é exatamente 317, é 317 é alguma coisinha. Mas tá bom, aí já dá pra gente resolver. Legal? Ó, agora vamos voltar aqui à questão. A gente queria a média, já achamos a média. E agora, professor? Vamos voltar na questão. O que a questão quer saber? O mês em que o lucro, né, mais se aproximou dessa média. Então você tem que olhar para essa tabelinha aqui, ó, para essa tabela, né, e procurar aqui qual é o mês que mais está próximo da média. Qual é a média? 317. Então qual é o mês aqui que está mais próximo de 317? É só uma questão de você comparar. Você consegue fazer de cabeça, inclusive. Mas vamos fazer aqui, para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade para visualizar, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui uma linha, tá bom? Não precisa fazer isso, tá? Dá para fazer de cabeça. Mas se você não compreendeu, você pode fazer isso aqui, ó. Uma linha, vamos pegar os valores lá, ó. 309, 325, né? Vou botar aqui o 309, que é o menor, aqui na ponta. Depois do 309 vem quem? Vem o 313, tá vendo, ó? 313. Legal. Então vou botar aqui o 313 bem aqui assim. Opa! 313. Aí vem o 322, né? E por último, vem o 325. E o 300, e a média, no caso, né, é 317, que nesse caso está aqui, concorda? 317 está aqui. Aqui você já consegue excluir dois meses. Por quê? Porque ele quer o mais próximo do 317. O 309 está longe. Concorda? 325 também. Quem está mais próximo de 317 é o 313 e o 322. Certo? 313, 322. É os dois que estão mais próximos. Aí agora a gente tem que analisar esses dois. Quem é mais próximo dos dois? É o 313 ou é o 322? Aí a gente pode fazer assim, galera. Ó, do 313 para o 317, a gente precisa andar quanto? 4, né? Se a gente somar 4 aqui, a gente chega no 317. Agora, do 317 para o 322, galera, falta 5. Falta não, a gente tem que somar 5, né? Então, quem é mais próximo, galera? Quem é mais próximo, com certeza aqui, ó, é o 313. Qual é o mês? Olha aqui, ó. Qual é o mês que o lucro é 313? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O lucro que é 313 é abril. Então, abril foi o mês em que o lucro mais se aproximou da média. Portanto, a nossa resposta aqui, ó, o nosso gabarito é letra D. D de danada. Beleza? Compreendeu a solução? Então, galera, é assim que a prova do Enseja vai cobrar a média aritmética para você, tá? Então, eu, inclusive, trouxe mais uma questão, é essa questão aqui que eu vou deixar na tela para vocês, ó. Para vocês fazerem, tentarem resolver sozinhas. Deixem os comentários aqui, a resposta de vocês nos comentários, que em uma próxima aula, né, eu vou trazer a correção para vocês, beleza? E se você quer uma preparação mais direcionada para você, com conteúdos e aulas individualizadas, ao vivo, diretamente comigo, eu e você, tete a tete, ao vivo, né? Só nós dois conversando, eu passando a aula para você, você perguntando, tirando dúvidas, respondendo atividades juntos. Você tem a sua dúvida, manda no meu WhatsApp. Se você quer uma preparação mais direcionada, se isso faz sentido para você, então eu tenho a minha mentoria. Aqui nesse WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui também aparecendo na tela para você, você me chama,
pergunta sobre os horários disponíveis, os valores, que eu vou te passar mais informações. É uma mentoria paga. Se você quer estudar gratuito, então se inscreve aqui no canal, que aqui é gratuito. Agora, se você quer uma preparação mais direcionada e com um custo bem reduzido, básico, bem baratinho, então chama no WhatsApp que a gente marca a mentoria com você e eu vou te acompanhar durante esses 4 meses e com certeza você vai gabaritar matemática no Enseja e conseguir o seu tão sonhado diploma do ensino médio. Tamo junto, bons estudos e até a próxima.